Olá, seja muito bem-vindo ao Strike desta semana. Eu sou Paula Moraes. Nós vamos debater, no programa de hoje, vários assuntos polêmicos. Vamos falar sobre o projeto das fake news, também vamos debater as questões das redes sociais e falar ainda sobre a terceira via nessa disputa das eleições presidenciais de 2022. Para esse assunto, a gente recebe hoje aqui no podcast da BMC News a deputada estadual Janaína Pascoal, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Deputada, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço a honra do convite e cumprimento a todos que nos acompanham. Estou à disposição. Bom, eu sei que dispensa até a apresentação, mas como praxe, a gente sempre começa aqui nosso podcast dando uma breve apresentação. Então, gostaria que você rapidamente pudesse se apresentar aqui para os nossos telespectadores. Bom, minha profissão sou advogada, estou afastada nesse período para exercer com dedicação integral o mandato de deputada estadual. E também sou professora universitária, estou licenciada por exigência constitucional, sou da área jurídica e é isso. Bom, eu sei que você levanta bastante frente de vários assuntos, te acompanho bastante, até inclusive nas redes sociais, em algumas entrevistas, e até recentemente eu vi aí exatamente uma questão envolvendo a sua conta do Instagram, né? Então, como a gente queria debater esse assunto, falar um pouco sobre a questão das redes sociais, desse controle até inclusive das redes sociais, eu vi que exatamente, você tinha comentado que o Instagram limitou a sua conta e por supostas publicações onde você falava de conteúdo sobre a pandemia. Queria entender exatamente o que aconteceu, se você teve alguma resposta até das próprias redes em relação a isso. Nenhum tipo de resposta oficial, que eu comecei a receber umas notificações no Instagram, no TikTok, no Face também, no Twitter acho que não houve, dizendo que eu estaria espalhando fake news. E o que foi muito cômico até foi que um dos vídeos que foi questionado, que eu fiz? Eu entrei no site da Anvisa, baixei um documento oficial da Anvisa, peguei o documento e li. Este foi o vídeo que eles derrubaram e questionaram. E o que eu dizia o que eu lia nesse documento? Lia sobre os efeitos adversos das vacinas anti-Covid, efeitos esses reconhecidos pela própria Anvisa. A diferença da Anvisa com relação às agências de outros países é que as agências dos outros países colocam esses efeitos assim na abertura de tela, né? Você entra no site, já estão lá. Olha, se você tomou a vacina e sentiu isso, isso e isso, procura ajuda médica, né? As outras agências reconhecem de plano esses efeitos e orientam a população sobre que medidas tomar. A Anvisa reconhece, mas é um documento tão difícil de encontrar que quando eu imprimi e li, as próprias redes entenderam que aquilo não existia e eu não inventei nada. O que aconteceu no Brasil, em especial? Uma politização do tema, com tal profundidade que a ciência propriamente ficou prejudicada. Ficou prejudicada. Em nenhum momento eu falei contra vacinas, eu desestimulei as pessoas a se vacinarem, eu mesma levei meus pais para vacinarem, então não houve isso. Porém, a própria bioética, e eu dei aula de bioética há muito tempo, ela garante a autonomia individual, ela prevê que toda substância, sejam vacinas, sejam medicamentos propriamente, pode ter efeitos adversos e que a informação é um direito do cidadão, entendeu? A informação para ele poder decidir e para ele poder se tratar e buscar ajuda. Se nós não, vamos dizer assim, informarmos a sociedade dos efeitos adversos, de um medicamento ou de uma vacina, como é que a pessoa vai buscar um tratamento, como é que ela vai buscar uma assistência, e assim... Ficou essa loucura, Bolsonaro contra Dória aqui em São Paulo, e o Rodrigo Garcia, infelizmente, assumiu o governo e segue com a mesma linha, e as pessoas estão sendo muito perseguidas. Então, eu simplesmente, nas minhas redes, falo dos efeitos adversos com fulcro em documentos da própria Anvisa, porque eu oficiei a Anvisa, peguei todos os estudos, li os estudos, está tudo lá. E eu tenho falado muito contra
a imposição da vacinação mediante ameaça, tá? Então, o que tem acontecido em São Paulo, em especial com funcionários públicos e estudantes de universidades públicas? Essas pessoas vêm sendo ameaçadas com perda de vaga na universidade, com suspensão de seus salários, com perda de seus empregos, se não se vacinarem, ou pior, se não tomarem a 3ª e a 4ª dose. Porque muitas pessoas que me escrevem, elas se vacinaram, mas não querem tomar, vamos dizer assim, infinitas doses. E tem casos mais graves, esses eu considero muito graves. Até porque, desculpa interromper, mas essas outras essas doses, elas são mais do mesmo e elas não estão atualizadas com as novas variantes também, né? Tem toda essa discussão que não se pode levantar. Não pode se levantar, exatamente. Então, o que me incomoda, Paula, não é a pessoa concordar ou divergir, é não poder falar a respeito de um tema. E o que tem assim me assustado mais nas reclamações que chegam ao gabinete é que muitas pessoas vão às suas repartições, né, professoras, estudantes, com laudos médicos, e o burocrata de plantão diz assim, não vamos aceitar. Teve um caso de uma funcionária da prefeitura aqui da capital que o chefe dela disse assim, onde você arrumou esse médico? Como? Como? Então é muito importante que esses burocratas, né, que não são profissionais de saúde, tenham em mente que eles estão obrigando as pessoas a se vacinarem e se essas pessoas apresentarem algum efeito grave, eles podem ser responsabilizados. Porque as alergias existem. Graças a Deus e a ciência, são casos mais raros, mas existem. E aí? Quem é que vai responder? E tem a questão também, né, da sua liberdade de escolha. Eu sei que esse nem é o nosso tema, mas entrando aqui um pouco mais nessa questão, a liberdade de escolha e a liberdade da sua opinião, né? Então, exatamente quando você trouxe essa questão, você publicou na sua rede social, eu vejo isso como uma censura. Eu, como jornalista, é até difícil eu enxergar outros jornalistas, colegas de profissão, apoiando muitas vezes isso, porque acaba sendo uma forma de censurar a sua opinião, exatamente. Sim, é que como essa pauta acabou ficando identificada política, com o presidente Bolsonaro, e ele é uma pessoa muito criticada, odiada até, né? A palavra é essa, ele é odiado pelos formadores de opinião, por jornalistas, artistas e tudo mais. Combater essa pauta de maneira insana e irracional é como se estivesse combatendo o Bolsonaro, entendeu? E, infelizmente, isso está prejudicando muito a própria saúde, as liberdades, né? Por exemplo, o Canadá, né, que vem sendo bem linha dura com essa coisa de vacinação, tanto é que teve protesto de caminhoneiro, mas a imprensa do Canadá produziu, na verdade, replicou documentos médicos mostrando que uma síndrome autoimune, síndrome trombocítica, já é considerado um efeito adverso da vacinação. Aqui em São Paulo, houve falecimento de uma adolescente com 16 anos, constataram que foi essa síndrome, mas existe uma emergência em negar qualquer ligação. Entendeu? Não, a vacina não dá a síndrome, mas pode ter servido para acordar a síndrome. E ainda que não seja, não é possível que nós não possamos discutir. Entendeu? Famílias sendo constrangidas. 2 casos de adolescentes que faleceram por questões cardíacas, que as famílias entenderam que poderiam estar vinculadas à vacinação. E se manifestaram nos seus faces rapidamente essas agências de checagem. Mas assim, menos de 24 horas. Tem que publicar que é fake news, que a família está numa atitude, inclusive, pouco respeitosa com uma família que perde um adolescente, entendeu? Então, assim, são casos muito raros. Quero ser muito honesta aqui, muito transparente. Casos muito raros, mas houve esses casos e as famílias e os próprios adolescentes, em suas memórias, têm direito a uma apuração profunda e transparente. Quais são os riscos que você enxerga, por exemplo, de vários assuntos, né? Hoje, por conta dessa polarização, a gente até vai falar mais para frente um pouquinho sobre a questão da polarização política, mas é isso, acho que pegando esse gancho que você falou, né? Porque o Bolsonaro tem essa opinião, as pessoas não podem pensar igual, porque não podem levantar, às vezes, né, um senso crítico de um determinado assunto. Quais são os riscos que a gente pode viver, né, daqui para
para frente, sendo que as pessoas, muitas vezes, elas perderam um senso crítico de determinados assuntos, porque acabaram relacionando eles à política. Não necessariamente ela precisa concordar com aquele determinado candidato, mas ela também não pode ficar cega e fechar os olhos para outras situações. Sim. Por exemplo, eu mesmo indignada fui pesquisar e não sabia disso, que o CEO da maior agência de notícias do mundo, a Reuters, ele é conselheiro da Pfizer. E se você pegar todas as notícias durante a pandemia da Reuters, era que a Pfizer era a melhor vacina a ser aplicada. Coincidentemente, ele é CEO ele é membro do conselho da Pfizer. É estranho, ninguém argumenta isso. Esses conflitos de interesse, eles precisam ser, no mínimo, públicos, né? Eles têm que ser tornados públicos. Mas quando alguém levanta isso, é espalhador de fake news. Né? Se eu não estou equivocada, esse vídeo do presidente que foi censurado hoje era um vídeo em que ele criticava o sistema de votação, não é isso? Sim. Então, essa pauta é uma pauta do presidente muito antes dele pensar em ser presidente. Ele sempre defendeu o voto impresso, eu também sempre fui defensora do voto impresso. Não por não confiar no sistema, mas por entender que quanto mais segurança, melhor. Agora, o presidente nunca confiou. Meu Deus, é crime? Né? É crime a pessoa não confiar, a pessoa se manifestar? Então, eu considero assim, muito assustador que ele não possa falar. Eu até, se tivesse mais proximidade, o aconselharia a, vamos dizer assim, abrandar um pouco as suas críticas. Né? Porque o presidente tem um estilo próprio dele. E quando ele critica de maneira tão assim contundente, pode gerar aí alguma polêmica, as pessoas podem de alguma maneira se revoltar, porque o presidente ele é firme, ele é forte, né? Mas eu até o aconselharia a abrandar. Agora, no mérito, o direito de divergir, o direito de questionar, ele tem, como qualquer cidadão. Então eu lembro que até instaurar inquérito. O PT agora foi pedir uma investigação contra ele, porque ele disse que não confia. É um direito dele, sabe? E isso faz parte da democracia. Né? As pessoas não confiarem, as pessoas divergirem, as pessoas questionarem. E isso não é ruim. Não é ruim. Né? Porque se todo mundo confiar cegamente no sistema, será que nós vamos adotar medidas de aprimoramento? Entendeu? De maior segurança. Então, não é ruim que as pessoas questionem. E a esquerda agora, com essa loucura, né? Não só a esquerda, né? Aqueles também que não se reconhecem como esquerda, porque querem tirar o presidente, perderam um pouco a razoabilidade do debate. A última votação sobre voto impresso, ela foi muito, muito significativa para mim. Porque vários parlamentares dos mais diversos partidos que no passado recente defendiam o voto impresso votaram contra só porque hoje é uma pauta identificada com Bolsonaro. Né? Acho que o caso mais emblemático foi de um deputado do Novo, que é o Vinícius Poit, se eu não me engano o nome dele é exatamente esse, que é pré-candidato ao governo do Estado. Vinícius Poit... Espero não estar errando. Ele gravou um vídeo de mais de 5 minutos em 2018, defendendo o voto impresso, falando inclusive em fraude. E aí, quando teve a votação, votou contra e não explicou para os seus eleitores o que mudou. Joyce Hasselmann, a mesma coisa também. Na eleição, no dia da eleição, Joyce fez vídeos criticando, denunciando. E aí, quando chega no momento de votar, votou contra, sem explicar para o seu eleitor o que mudou. Então, na minha percepção, o que mudou foi o seguinte: a bandeira ficou identificada com Bolsonaro, e aí, para fazer oposição a Bolsonaro, vota contra, não o voto impresso, vota contra Bolsonaro. Né? É Vinícius Poit mesmo, só para falar. Então, eu acredito que essas pessoas têm que fazer uma reflexão. Olha, não é porque Bolsonaro é a favor ou contra que isso vai, vamos dizer assim, guiar a minha posição. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou contrária à legalização de jogo, tá? Eu sou contrária. E é uma política do ministro do Turismo do Bolsonaro. Num passado aí remoto, o Lula deu uma entrevista defendendo, na verdade, também sendo contra a legalização dos jogos. Todo mundo sabe da minha oposição ao PT, é inequívoca. Agora, eu vou dizer que eu sou favorável porque o Lula... Você entendeu? Você mudar isso é falta de convicção. Exatamente.
sabe? A gente tem que olhar o fato, o projeto, a ideia, avaliar e se manifestar. Podemos mudar de opinião? Claro, somos seres humanos, mas eu acho que uma explicação tem que ser dada. Agora, deputada, ainda continuando nessa questão basicamente das redes sociais, né, a preocupação maior desse controle das redes sociais, inclusive, né, em determinar o que é fake news ou não, até vou entrar um pouco mais em relação a fake news, você até citou essa questão do Bolsonaro, teve o vídeo retirado das redes sociais, recentemente até o próprio STF fez aí o Telegram, né, tirar também uma publicação do presidente, a gente teve a conta do Donald Trump, por exemplo, também, o ex-presidente americano também chegou a ser banida do Twitter. E aí, falando em redes sociais, recentemente Elon Musk comprou aí cerca de 10% das ações do Twitter e já demonstrou interesse em fazer parte, né, comprar toda a empresa justamente para coibir esse tipo de censura, como ele diz, né, esse tipo de você retirar do ar os posts que as pessoas têm de suas opiniões, né? Você acredita, na verdade, que essas companhias, né, as redes sociais, todo mundo usa as redes sociais hoje, fica, né, horas nelas, mas você acredita que por trás, né, das redes sociais, pensando na companhia em si, isso acaba limitando, de certa forma, aí, o alcance de determinado viés ideológico, muitas vezes? Sim, a própria designação fake news surge quando a direita chega ao poder. Nos Estados Unidos, no Brasil. Antes disso, não se falava em fake news. Não se falava em fake news. Eu poderia aqui fazer uma série de demonstrações das mentiras faladas pela esquerda. Eu não preciso ir longe, que a Venezuela é uma democracia, que Cuba não é ditadura. Eles falam isso com a maior tranquilidade, eles escrevem. Eu nunca vi alguém marcar uma publicação de um deputado de um quadro, né, um quadro histórico de esquerda como fake news por dizer que Venezuela é uma democracia. Eu nunca vi. Sempre esteve no campo da liberdade de expressão, de manifestação, de interpretação, porque depende do que aquela pessoa vê como democracia. Foi a direita se fortalecer, chegar ao poder, né, nos Estados Unidos com Trump, no Brasil com Bolsonaro e aí outros tantos, que criaram essa designação de fake news. Então já é uma criação ideológica para cercear a direita. Eu não tenho dúvida disso. Vou te dar um exemplo. Recentemente, o ex-presidente Lula fez um vídeo defendendo a legalização do aborto, né? Dizendo que vários veículos de imprensa começaram a mostrar como essa teoria do Lula, essa defesa do Lula é correta, é mais correta cientificamente. Eles adoram usar a palavra científico quando é para desmerecer quem não pensa igual. Né? Dentro da USP, mas uma série de vezes eu tive que ouvir que eu não era científica, que as minhas teses não eram científicas. Como assim? Entendeu? Eu li trabalhos acadêmicos em diversos idiomas, professores do mundo inteiro, citei de acordo com as regras. Como assim não é científico? Ah, não é científico porque ser contra legalizar o aborto é coisa de religioso. Não, peraí, estou falando de direito a nascer, o primeiro direito para o exercício dos demais. Então, assim, é fake news que o Lula está errado. Né? Não é científico ser contra o que o Lula falou. Percebe? O que é científico é sempre identificado com a esquerda. Se você pensar em termos de venda de drogas, legalização de tráfico de drogas, né? de venda, eles vão dizer que é científico legalizar, regulamentar, porque aí traz... tudo é científico quando é identificado com as pautas deles. A própria designação de fake news. Teve a CPI das fake news lá no Congresso e teve uma CPI de fake news aqui na Assembleia. Eu integrei a da Assembleia. Quando eu integrei a da Assembleia, eu convoquei o deputado federal que iniciou a CPI das fake news lá no Congresso. E ele veio, prestou um depoimento e disse que quando ele propôs a CPI, não era para investigar as maluquices que depois foram investigadas. Era para investigar esses joguinhos suicidas que acabam induzindo crianças a tomarem medidas contra si, questão de pornografia pesada na internet, infantil. Esse era o objetivo, entendeu? Dessa CPI. E está lá no requerimento. O que aconteceu? O pessoal, para querer derrubar o Bolsonaro, capturou essa CPI, criaram aquele data show, dizendo que teria tido disparo em massa,
Como é que teve disparo em massa se ninguém apresenta o corpo de delito? Né? Eu que sou da área do direito, quando tem um crime tem que ter o corpo de delito. Se teve disparo em massa, vários telefones têm que ter recebido o mesmo material. Alguém tem que ter feito a impressão daquilo para demonstrar o disparo em massa. Pergunta se isso está lá na CPI das fake news. Aí a tal da CPI compartilhou provas com o TSE. Que provas foram essas que ninguém me mostrou o corpo de delito? Então foi algo criado, entendeu? Para quê? Para tirar a direita do poder. Eu não sou uma defensora cega do presidente, todo mundo sabe. Inclusive, ele é meio cismado comigo por causa disso. Eu sei porque ele fala para muita gente que eu conheço. Ele é cismado, entendeu? Porque eu não sou uma defensora cega dele. Agora, é injusto o que fizeram e fazem com ele. Que é uma tentativa com criações fictícias de tirá-lo do poder. Ainda falando em relação a fake news, né, esse projeto, aí a Câmara acabou rejeitando, né, recentemente essa urgência do projeto da lei das fake news, que acaba estabelecendo regras para o uso das redes sociais por autoridades públicas, né? Porém, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele está defendendo que a Casa debata aí o tema novamente, ainda este ano, por conta das eleições. Lembrou, né, que o regimento acaba permitindo uma reapresentação dos novos pedidos de urgência dessa matéria. Inclusive, o relator aí desse projeto é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Eu queria entender um pouquinho como você avalia exatamente esse projeto e quais seriam os pontos fracos dele. Por que você acredita que realmente a Câmara acabou rejeitando, então, a urgência desse projeto? Eu não acho que seja um ano apropriado para essa discussão. Primeiro, porque qualquer coisa que venha a ser aprovada vai ser utilizada para cercear a direita, porque a esquerda é intocável. Eu não vejo nenhum deputado de esquerda, ninguém... Essa semana saiu uma matéria, diz que eu fiz uma publicação sobre a agressão na Ucrânia pela Rússia e que foi tão compartilhada que isso indica robô. Que é muitos seguidores, muito compartilhamento. Eu nunca vi ninguém falar dos seguidores. Os 3 milhões de seguidores tem o Boulos. 3 milhões de seguidores tem a Haddad. Não sei quantos compartilhamentos. Eu tenho 800 mil, 900 mil. No meu, eles identificaram. Eu mesma faço as minhas postagens. Não tem um assessor meu que vá lá, que tem orientação para replicar. Entendeu? Mas eles precisam me aniquilar. Percebe? Porque é um pensamento perigoso para o que eles defendem. Entendeu? Esse projeto das fake news eu acho ruim e acho pior debatê-lo num ano eleitoral onde o objetivo é cercear a direita. Como todos os projetos de esquerda, eles falam de conselhos. Um conselho vai avaliar, um conselho... Eu tenho horror a esses conselhos. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como avaliar? Eu tenho horror a esses conselhos, como porque fiscalizar, assim, se há uma medida que eu apoiei do Bolsonaro quando ele tomou posse, foi que ele queria acabar com tanto conselho. Uhum. Eu tinha esse sentimento e hoje eu tenho a convicção. Na condição de deputado estadual, eu não aguento mais ouvir que projeto de deputado é inconstitucional porque fere resolução de um conselho, que ninguém sabe quem colocou o conselheiro lá. Então, assim, a esquerda trabalha por meio dos conselhos. Eles, às vezes, perdem a eleição, mas eles enfiam tanto companheiro nos conselhos e esses conselhos fazem tantas normas de acordo com o que eles entendem que é o certo, entendeu? Que eles coordenam, eles governam por meio dessas normativas de conselhos. Então, também está ali. Não, um conselho... Quando começa com essa história de conselho, eu já me apavoro. Nessa CPI das fake news que eu integrei aqui na Assembleia, nós chamamos Twitter, chamamos Face, vieram as plataformas. A pergunta que eu fiz para todos eles: quem é esse grupo que define o que vai ser excluído? Isso. Eles não conseguiram me responder. Qual o critério? Como saber, né? Como vai ter uma fiscalização para saber o que é fake news ou não? Nesse período da pandemia, muitos médicos se manifestaram. Sim. E tiveram seus materiais excluídos por esses tais grupos invisíveis, que ninguém sabe, né? Que não são formados por profissionais da área médica ou da área de saúde. Então, eu indaguei muito isso a eles, e eles não conseguiam responder. Tem situações que são óbvias, tá? Então, imagina o seguinte, e olha, eu trabalhei em casos concretos que era muito difícil excluir. Uma pessoa mantém um relacionamento com uma mulher, ou mesmo uma mulher com um homem,
grava uma relação sexual sem consentimento ou com consentimento para gravar, mas não para publicar, aí tem uma briga, coloca esse material. A pessoa peleja, literalmente, para conseguir tirar isso das redes, sabe? Situações absurdas de competições, de induções de crianças a fazerem algo que possa se colocar em risco. Às vezes você não consegue tirar, você entra com medida judicial, liberdade de expressão. Então, assim, nestes casos, você ter uma exclusão imediata para debater depois, eu sou muito favorável, mas muitas vezes esse tipo de material você não consegue tirar. Mas um material de um médico questionando uma verdade absoluta, aí tira em questão de segundos. Nada tira da minha cabeça que você é lobby de farmacêutica. Deputada, exatamente, acho que esse é um ponto bem importante, né, dos interesses por trás de tudo isso, né, dessas informações, às vezes não é só também político, né, como essa questão farmacêutica, igual o exemplo que eu falei da própria Pfizer também, né, de uma questão de lucro comercial em relação a isso, mas pegando nessa questão ainda exatamente da fiscalização, né, como ter um crivo do que é fake news, o que me chama muita atenção, até um exemplo recente que a gente viu, é um exemplo americano, né, o Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden, teve ali o nome envolvido numa hold, né, uma grande empresa do setor de petróleo e gás natural lá com sede na Ucrânia. Antes das eleições do Biden, os jornais trataram desse assunto, porém ele ficou taxado como uma fake news. Recentemente foram vistas provas, os próprios jornais retrataram, voltaram e estão tratando o caso como um verdadeiro. Então, era fake news, agora não é mais fake news, né? Quais seriam os riscos, né, dos limites da gente tratar de um assunto sem ter esse crivo, sem saber quem julgar, né, o que é uma fake news? Pode trazer sérios problemas, não só a parte política, mas, por exemplo, essa parte de medicina, enfim, e daqui a pouco ele não ser tratado mais, não era uma fake news, né? Então, acho que a grande preocupação talvez seja exatamente, né, como julgar o que é fake news. A opinião contrária minha é fake news? Só porque ela é contrária à minha? Por isso que é melhor deixar a liberdade, entendeu? E retirar das plataformas quaisquer publicações que possam ensejar comportamentos perigosos, né? Ou exposições. Crimes, né? Crimes, entendeu? Pedofilia. Agora, assim, defesa de pensamento, por pior que seja, eu acho que não deve ser cerceado. Né? Eu lembro que eu debatia muito com os meus alunos em aula. Para mim, não tem tese, tá? Mais abjecta, mais assim, repugnante do que... E é tese acadêmica na Inglaterra, do que a tal da defesa do aborto tardio. Tá? O que é isso aí? Naquelas hipóteses em que seria admitida a interrupção da gravidez em determinados países, se você não consegue identificar, quando a criança nasce, deixa a criança morrer à própria sorte, entendeu? Deixa a criança abandonada. Aborto tardio, para mim não tem nada pior do que isso, entendeu? É um homicídio assim qualificadíssimo. Mas eu não defendo que um professor que acredite nisso, que ele não possa falar. Você entende? Eu acho que é melhor a gente ter a liberdade e a possibilidade de alguém fazer o contraponto do que nós começarmos a permitir, olha, proíbe isso, proíbe aquilo, proíbe... É melhor deixar as pessoas defenderem o que elas acreditam. Qual seria, por exemplo, assim, pensando, né, você falando assim dessas questões das pessoas deixarem acontecer, mas eu penso também por um outro lado, né? Essa questão das fake news, a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas recebem uma questão pelas redes sociais, o WhatsApp, saem disparando sem checar se aquilo é verdade ou não, né? Então, assim, também, pensando por esse lado, né? A gente, vamos supor, não tem uma regulamentação, não acontece nada. Até que ponto, na verdade, né? Essas mentiras, elas não podem se tornar verdades para algumas determinadas pessoas, por exemplo, que às vezes não vão checar, acreditam numa informação falsa, né? De todos os lados ali. É muito parte do teu papel, né, como formadora de opinião, do meu, das pessoas todas, tentarem conscientizar o cidadão de que é importante ele verificar. Principalmente no WhatsApp, é muito comum chegar aquela publicação, olha, compartilhe rápido. Né? Esse tipo de dica já deve chamar a atenção, né, que aquilo não deve ser algo correto. Por que compartilhar rápido? Por que não refletir? Então, é muito importante a gente sempre utilizar esse crivo crítico, né, do material que nós estamos lendo, mas não só dessa imprensa, vamos dizer assim, alternativa, também da imprensa regular. Porque tem muita mentira nos jornais.
É a guerra dos interesses também, tem muita né? mentira, entendeu? Então, assim, nós nunca podemos perder o nosso juízo crítico. Eu sempre incentivei meus alunos a lerem várias fontes, sabe? Não ficarem apegados. Na universidade brasileira se fala muito em Marx, né? Até direito do trabalho à luz de Marx, tudo era Marx. Por que não ler outros autores? Por que não comparar? E eu falo isso para quem é de esquerda e para quem é de direita. Toda vez que a gente fecha a nossa cabeça, a chance de ser induzido, de ser instrumentalizado, de servir outrem, entendeu? É muito maior. Agora, proibir que as pessoas defendam o que elas acreditam, eu acho que os ônus, os prejuízos são maiores. Por exemplo, o ministro Alexandre tentou cercear o Telegram por força de uma publicação do Alan dos Santos, que é uma figura que eu não sou simpática a ele. Agora, poxa, o Telegram é utilizado para tanta coisa ruim como outras plataformas, nunca ninguém pensou. Né? Tanta gente ensinando a como estuprar, como se viciar uma criança, coisas horrorosas que deveriam ser excluídas imediatamente. Nunca vi um juiz ou um ministro querer. Agora, por causa de uma pessoa, vamos dizer assim, que é muito peituda, assim, muito no sentido ruim, né? Muito irreverente, muito... Aí suspende tudo. Você entende como é incoerente? O que poderia ensejar uma medida drástica não enseja. Agora, para coibir alguém que questiona, que até passa dos limites, mas aí justifica. Então, acho que a gente está vivendo um momento assim de inversão de valores. Mas você acha que a rede social tem uma influência nisso também? Em que sentido? No sentido de trazer, dar abertura para várias exposições de opiniões ali, e as pessoas elas criaram um poder, né, eu sempre de trazer a opinião dela ali. Eu defendo que as pessoas façam uma autocontenção, né? As pessoas estão perdendo o limite de como se manifestar, do uso de adjetivos. Tem sempre que entender que se você é agressivo com o outro, né, o outro vai acabar sendo com você e a gente cria um ciclo vicioso. E o ideal é que nós criemos um ciclo virtuoso. Então, eu vejo uma necessidade de conscientização para melhorar o nível de comunicação. Por outro lado, se nós não tivéssemos essa liberdade das redes sociais, eu não sei se nós teríamos conseguido tirar o PT do poder. Eu não sei se as pessoas perceberiam o que acontece na Venezuela. Eu não sei se poderiam perceber o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Porque o Putin também está tentando dizer que é fake news o que estão falando sobre o ataque da Rússia na Ucrânia. Ele está tentando, né? Ele está prendendo pessoas que estão se manifestando contra. Será que se não fossem as redes sociais nós conseguiríamos? Mas a questão também que fica é o poder que das redes sociais nessas notícias. Eu até pergunto, porque assim, recentemente a gente teve um caso, né, de um outro podcast, o Flow, onde o Monark acabou, não estou nem falando aqui o conteúdo do que ele disse, se está certo ou se está errado. Enfim, ele foi demitido, saiu, né, do próprio Flow. Porém, a empresa em si, que tem outras 6 empresas por trás, ela acabou sendo retirada a monetização, porque o próprio YouTube tirou a monetização das outras redes, do qual, né, a empresa em si, ela está sendo punida, teoricamente, pela uma expressão de uma pessoa. Se ela está certa ou errada, não estou aqui para trazer essa questão à tona. Mas o poder que a rede social tem em relação ao mundo, exatamente, até em controlar empresas, porque eles pagam salários, eles têm funcionários, são outros CNPJs ali, outras empresas, mas que o grupo como um todo está sendo controlado agora. A saída é tentar ter outras redes. Talvez a competição de redes, entendeu? O que o Elon Musk estaria fazendo aí. Se não vender o Twitter, eu vou montar a minha. Eu achei bom esse movimento dele. Eu achei interessante, entendeu? Vai ter que ter uma competição. Porque senão fica um superpoder, né? Um poder acima até dos próprios poderes. Né? Ontem mesmo, eu tô programando uma audiência pública na Assembleia sobre um tema importantíssimo, que são as crianças que estão vivendo nas ruas. E aí eu recebi a informação de que a Assembleia não ia poder transmitir. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não, porque a Assembleia transmitiu umas audiências públicas
provavelmente as nossas de vacinas e coisa e tal, passaporte da vacina, e já recebeu 2 notificações, e se vier a terceira, a Assembleia vai perder o canal do YouTube. Porque não pode falar vacina. Então olha que maluquice. O Inclusive, YouTube, estamos falando. O YouTube... Nesse momento, olha que no coisa YouTube. mais maluca. O YouTube pode cancelar um canal de uma Assembleia Legislativa. Então, assim, é muito pesado isso, né? Teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Campinas, eu participei, e o vereador que promoveu também foi oficiado, e a Câmara de Campinas teve o vídeo derrubado. Então, é muito poder, né, para redes sociais. Agora, a verdade é uma só. As redes sociais não estariam fazendo isso se não tivessem o respaldo, por exemplo, do Supremo. O Supremo está inviabilizando esse debate no Brasil. Entendeu? O Supremo está inviabilizando, né? Com essas decisões monocráticas que se sobrepõem ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. A gente está vendo isso acontecer em todos, né? Não é só YouTube, Face, o Telegram, por exemplo, exatamente, que acaba sendo concorrente até do Face do Google, também tem sofrido exatamente essas questões aí de retirada do ar, igual o próprio Supremo recentemente, né? Querendo bloquear o Telegram no Brasil por conta de um post específico do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, bom, só pra gente agora mudar um pouco aqui a nossa pauta, né? Trazer outras questões, porque senão acho que a gente ficaria horas, teria outras só questões uma questão pra gente rapidinho. falar. Claro, o pode. Supremo Tribunal Federal, quando a esquerda estava no poder ou em vias de, sempre foi defensor da liberdade de expressão e de manifestação de maneira quase que absoluta. Foi a direita ganhar força, ganhar espaço, ganhar seguidores e chegar, né, oficialmente ao auge aí, que é a presidência da República. Aí eles mudaram. Então é jurídico isso? Bom, trazendo já esse ponto exatamente de direita e esquerda, né? Queria entrar um pouco mais nessa disputa das eleições, dessa polarização, né, que estamos vivendo agora neste ano, que temos essa eleição. A gente tem aí, não sei se temos ainda, né, a possibilidade de ter uma terceira via, até porque essa terceira via tá muito, parece que rachada antes mesmo dela existir. A gente tem visto vários partidos querendo lançar essa terceira via, que a princípio ela veio com uma força do próprio ex-juiz Sérgio Moro, que seria visto aí como oposição a Lula e oposição a Jair Bolsonaro. Porém, a gente viu aí Moro sendo cada vez mais enfraquecido. Ele que era o terceiro nome numa pesquisa, em pesquisas eleitorais. A gente está vendo vários partidos ainda tentando achar uma terceira via de centro, mais para a direita. Mas pegando primeiro pelo Moro, na sua opinião, o que houve com o Sérgio Moro? Por que de um nome de terceira colocação aí, de repente, nas pesquisas, agora nem o próprio partido em qual ele está acredita numa possível candidatura dele? Eu não consigo compreender porque no último dia do prazo ele abandonou o Podemos e foi para a União Brasil, tá? Que inclusive foi o partido do qual eu saí, né? Saí justamente por perceber que o objetivo de uma pessoa com potencial de votação ali era só usar a pessoa para puxar outros quadros, seja para deputado federal, seja para deputado estadual. É como se ele tivesse feito o movimento inverso ao meu, entendeu? Eu não consigo compreender, porque eu fiz uma reunião muito longa com a Renata Abreu e eu percebi que o apoio dela à candidatura dele era real, não era algo teatral. Eu estive por 2 ou 3 vezes com o senador Girão, que para mim é o maior entusiasta da candidatura do Sérgio Moro. Senador Girão, que inclusive queria que eu fosse vice dele. Olha, ele veio a São Paulo, eu fui a Brasília. Então, assim, não era fake esse apoio do Podemos e dos grandes quadros a ele. E ele sai no último dia... Você acha que essa questão do deputado Arthur Duval pode ter pesado para a imagem do partido, no sentido do... Porque ele estava muito associado com, né, com o Moro e talvez... Mas eu acho assim, para que ele foi atrás do Arthur? Já passou tudo na minha cabeça desse movimento do Moro, entendeu? Porque a própria Renata falou que ficou sabendo pela imprensa da saída dele, né? Por que ele foi atrás do Arthur? Se o Arthur saiu... Era até uma maneira dele se desvincular dessa coisa horrível que aconteceu, entendeu? Não, ele vai para a União Brasil sem nenhuma garantia de legenda, com um discurso estranhíssimo de que vai ajudar a construir a terceira via, de que o doutor Bivar é o grande líder.
uma coisa meio desconectada da realidade, sem nenhum demérito, entendeu? Então, assim, ele não deu explicações para ninguém. Então, assim, tudo passa na cabeça, né? Não sei, algum tipo de pressão, algum tipo de... Não sei, mas assim, ele tem que dar uma explicação. Que nem agora tem uma advogada que promoveu aí uma medida para questionar o fato dele ter transferido o seu domicílio eleitoral. Eu não entro nessa discussão, porque eu acho que nós somos todos brasileiros, já houve casos no passado, haverá casos no futuro de pessoas mudarem seu domicílio. Então, do seu ponto de vista jurídico, eu não estou feliz, sabe, com esse calvário que ele está passando. Agora, até a mulher dele também está sendo questionada. Então, eu não acho... Mas eu acho que ele tem que explicar, por exemplo, para o povo do Paraná. Não é nem para o povo de São Paulo, para o povo do Paraná. Então, ele tem tomado medidas, assim, decisões muito estranhas. E ele não dá satisfação para ninguém. Então, parece que está desconectado da realidade. O Bivar está dizendo que é ele o candidato, que o Moro é um projeto para São Paulo, e ele está viajando o Brasil como se nada tivesse acontecido, o mundo. Mas, porém, recentemente ele disse que ele não sai deputado estadual. Ele já teria falado, né? Que ele não sai, na verdade, deputado por São Paulo e que ele não teria desistido, que ele não está fora do jogo. Ele usou o termo que ele não estaria fora do jogo. Então, né? Mas o problema é que ou ele desconhece como funciona a política. Né? Quem tem a caneta dentro de um partido é que diz a que cargo fulano vai concorrer. Até por isso eu sou defensora das candidaturas avulsas. Porque, em regra, os caciques escolhem os piores quadros, né, para concorrer aos majoritários. Porque os melhores quadros eles querem para deputado para puxar outros e, com isso, ganhar mais fundo eleitoral, mais tempo de TV. É um sistema nojento. Você falou em cacique e falando em sistema nojento, queria puxar uma outra questão aqui, né? O MDB tem aí, né, metade de uma ala ali querendo apoiar realmente uma possível candidatura da Simone Tebet. Por outro lado, os caciques do MDB estiveram reunidos com o ex-presidente Lula, né? E aí a gente tem uma suposta traição, eles falaram que não seria traição, mas como a gente confiar exatamente, né? Essa é a questão. Estamos procurando uma terceira via, porém um nome. A gente está vendo que todos os partidos eles estão tendo rachas dentro deles mesmos, né? Então o MDB vai apoiar a Simone Tebet, vai apoiar o Lula, ou o PSDB, temos aí João Dória, mas temos também Eduardo Leite, nenhum desiste. Como a gente acreditar num nome que seria, sei lá, a terceira via, o Salvador, né, do Brasil, o Salvador da Pátria, se estão plugados a partidos que fazem a velhas políticas com grandes caciques comandando? Eu penso que esses rachas todos, que já vem acontecendo há algum tempo, eles são uma indicação de que esse sistema está completamente falido. Né? E as pessoas não querem reconhecer. E no lugar de reconhecer e tentar reformular, eles estão enfiando mais dinheiro num sistema completamente falido. O Supremo Tribunal se mete em tudo, Paula. Tudo. Sem nenhum respaldo jurídico. Aí tem um questionamento sobre a elevação desse fundo eleitoral para 5 bilhões, praticamente. Aí o Supremo diz que não pode, porque é uma questão do Congresso, porque os partidos já se programaram em distribuir esse dinheiro. Esse dinheiro não tem nada a ver com democracia. Esse dinheiro vai para aqueles players que se submetem a fazer o que os caciques querem que faça, entendeu? Então, assim, o Supremo se mete em tudo e naquilo que deveria ter se metido, não se meteu. Então, esses rachas mostram que essa ideia de partido, nada disso é real. Partidos são apenas cartórios aos quais as pessoas que ainda têm alguma ideologia, né, de um país melhor têm que se submeter para poderem concorrer. Mas as pessoas, elas votam em pessoas, né? Não exatamente no partido, Sim, mas nas né? pessoas que o partido permite. Por exemplo, eu queria ter me candidatado ao Senado no partido que eu estava. Sabe o que eu ouvi? Que quem escolheu o candidato ao Senado do União era o Rodrigo Garcia. Quem explica isso? O Rodrigo Garcia, atual governador, na época era vice, é um quadro que foi do DEM, mas é do PSDB. O que explica o Rodrigo Garcia ser a pessoa a escolher o candidato ao Senado da União Brasil?
Já que você tocou em Rodrigo Garcia, candidato aqui do estado de São Paulo, né, governador do estado aqui de São Paulo, eu queria trazer um pouco também essa questão para cá, né? Como que você está enxergando essa disputa aqui? Exatamente, a gente tem o Tarcísio, que é apoiado aí, né, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas eu queria entender um pouquinho mais da sua visão em relação a essa disputa aqui para São Paulo. Olha, São Paulo vive uma ditadura, né, de um triunvirato. É PT, PSDB e DEM, tá? Eu falo DEM porque é DEM. Virou União Brasil, juntando com o PSL, mas quem manda é DEM. Então, é um triunvirato que está enraizado em tudo, né? Assembleia, mesa dividida entre eles, os vários órgãos, as várias secretarias, entende? A vinda do Tarcísio, na minha leitura, é como se fosse uma oxigenação do estado de São Paulo. Da mesma maneira que Bolsonaro, presidente, serviu, né? Eu sei que a gente poderia ter andado mais, poderia ter sido melhor, tudo isso é verdade, mas serviu para oxigenar, né? Esse enraizar, né, do petismo, com toda a tolerância dos partidos amigos, MDB, como você mesma... aqui em São Paulo, a esperança que eu tenho com a vinda do Tarcísio é que vai quebrar um pouco desse triunvirato, entendeu? Você acredita que ele tem a chance aqui em São Paulo? Com certeza tem. Eu visito muitas cidades. Hoje de manhã eu estava em Santos, por exemplo. Eu visito muitas cidades, eu recebo muitos prefeitos, muitos vereadores. Eu ouço a população. A população está carente de um novo nome, né? E não só um novo nome, não só uma novidade, mas alguém com consistência. Ele tem toda uma carreira, ele é um rapaz jovem, politicamente falando, mas ele tem estrutura, tem vivência, tem experiência na vida pública, entendeu? Acho que vai ser um bom quadro. É meu candidato, já vou apoiá-lo. Eu estou num partido que vai apoiá-lo. Aliás, né, um dos critérios que eu escolhi, né, para poder definir o partido ao qual me filiar foi se iria apoiar o Tarcísio. Entendeu? Aqueles partidos que estavam ali meio indefinidos, talvez Rodrigo, talvez Márcio, talvez... Eu já cortei. Por melhores que fossem as pessoas que me procuraram, eu queria um partido que fosse apoiar o Tarcísio, entendeu? Deputada, a gente já está até com o tempo aqui estourado, o pessoal vai brigar comigo, mas eu não tenho como não fazer mais umas duas perguntas aqui em relação a... Você falou aí do governo de São Paulo, né? Me fez lembrar aqui os dois ex-governadores de São Paulo, eu quero falar um pouco do Dória também, mas recentemente agora de Geraldo Alckmin, né? Que durante muitos anos, o governador aqui de São Paulo, 33 anos aí dentro do próprio partido do PSDB, mudou de partido, foi muitas vezes rival ali de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais no passado e agora são companheiros e chapa, né? Mesma chapa ali. Muita gente fazendo análise falando que para o Lula não sai tão negativo essa união como sai para Geraldo Alckmin, né? Se unir aí com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que você enxerga exatamente, né? Essa questão toda, né? Ele era um governador aqui em São Paulo, a gente estava falando em relação ao governo daqui, já disputou a presidência, foi realmente, né, em vários momentos muito incisivos, criticando o ex-presidente Lula, e agora são companheiros. Como que você enxerga essa união? Então, até eu dei uma entrevista e saiu uma frase como se eu estivesse dizendo que eu tinha sido traída, mas eu quero até aproveitar para explicar. O que eu tentei dizer lá e digo aqui é o seguinte: ninguém vota ou votou no Alckmin, até porque ele é uma figura que não anima ninguém. Ninguém é eleitor do Alckmin. As pessoas que votaram a vida inteira no Alckmin votaram contra o PT. Então, na medida em que os votos que ele teve a vida inteira foram votos contra o PT, quando ele se une ao PT e fortalece, é uma traição, percebe? Percebe como é grave? Então, assim, ele não tem eleitores dele, ele tem eleitores anti-PT. O PSDB se fez em São Paulo, não foi pelo PSDB, foi contra o PT. Nessa sua teoria, então, ele não vai trazer votos, então, para o Lula?
da parte dele? Você não acredita? Que ele vai Eu trazer acho esse que eleitorado, já que ele é, eu acho já que que ele é anti-PT? aqueles petistas envergonhados, entendeu? Sabe aquele povo envergonhado que quer votar no Lula e não sabe o que dizer para votar? E por que o entendeu? PT buscou, então, Geraldo Alckmin? Não teria outro nome melhor para que relacionasse melhor ali com a ideologia do partido? É muito estranho, né? É muito estranho. É que eu acho que água no e fundo vinho, eles né? sempre. Mas eu acho que no fundo eles sempre se protegeram, entendeu? É isso que eu te digo. A mesa lá na Assembleia é dividida por eles há décadas. Então eles fingiam assim um. Muita gente fala que o PSDB Então assim, e muitas ideias são muito parecidas. Uhum. Muita gente, tem O vários PSD especialistas que falam o exatamente isso. PSDBista, ele é um petista sem coragem, né? Sem coragem de rasgar o verbo, entendeu? Tem muita gente que fala, inclusive compara até o próprio ex-presidente FHC também, que acaba sendo, né, em alguns momentos vistos exatamente com políticas mais que o ex-presidente populistas, FHC estava na cara, o rosto dele, quando ele passou a faixa pro Lula. A alegria dele. Falando em FHC, que trouxe aí agora recentemente a fala dele apoiando, na verdade, o João Dória, né? Respeitando a eleição dentro do PSDB, ele acabou apoiando o João Dória, que realmente deveria ser o candidato. A gente viu aí, estamos vendo, né, uma bateção de cabeça dentro do PSDB. O Dória, que também no passado foi contra o seu próprio partido, foi contra a candidatura do Alckmin, quando era candidato pelo PSDB, apoiando o Bolsonaro, depois virou arquirrival, virou toda essa questão política durante a pandemia, de brigas em relação a quem vai ser a pessoa que fosse trazer a cura do Covid para o Brasil. Enfim, e a gente vê o Alckmin também dentro do PSDB, agradando parte da ala, outra parte não. Eduardo Leite, que também não desiste. Qual a tua visão em relação a isso? Quanto sai enfraquecida, de repente, a imagem desse partido, quando realmente eles não se conversam, né? A gente percebe que existe aí um grande racha dentro do PSDB, com relação ao Dória, né, eu não consigo ver que o Dória apoiou o Bolsonaro em 2018. Mas mim, ele usou essas falas em alguns momentos. Como ele é um marqueteiro, por excelência, ele percebeu que a única maneira dele se eleger era colando o nome dele do presidente. Tanto é que a Joyce, em 2018, levou o Dória lá para ver o presidente. O presidente não o atendeu. Porque o presidente é esperto nessas coisas. Ele não atendeu. Porque ele queria, na verdade, colar a imagem dele ao presidente. Então não é que ele apoiou. Foi estratégico, entendeu? Ele percebeu que se ele fizesse o Bolsodória, ele se elegeria. Como se elegeu. Ele é bom de marketing, né? No caso agora, eu acho só que ele perdeu a mão, ele enlouqueceu num nível, achando que a história da vacina iria garantir, que ele passou dos limites, porque ninguém aguentava mais aquelas coletivas na hora do almoço, todo santo dia, para falar as mesmas coisas, e ele todo engomadinho. Então, assim, foi over, entendeu? É difícil não rir. Não, foi over. Eu falava, gente, alguém tem que avisar essa pessoa. Mas ele é tão marqueteiro, desculpa interromper, que recentemente até eu vi um post dele falando da calça apertada. Ele tá usando isso agora a favor dele. Você tava falando engomadinho, sabe quem né? criou essa estratégia para ele? O próprio... Não, quem criou a estratégia foi dele o MBL. Ah, não, isso eu não sabia. Sim, no meu gabinete, Arthur Duval, junto com outros membros do MBL, falou me disse que desenhou... Eles desenharam a calcinha apertada na casa dele, disseram para ele, olha, usa isso a seu favor, entendeu? Que isso vai ser interessante. É óbvio que eu não gravo as pessoas, eu não sou Joesley, né? Não ando por aí com gravador, mas eles disseram isso. Não sei se em juízo confirmariam, entendeu? Então, ele é tudo ali, sabe? Tudo fake. Tudo fake. Com relação ao Eduardo Leite. Eu acho que ele é muito jovem, sabe? Você vê, eu tenho 47 anos, amiga. Né? Ele é 10 anos mais novo do que eu. Abandonou o governo com essa loucura de querer ser presidente. Eu acho que tá muito... Tudo bem, daqui 4 anos, daqui 8 anos. Não dá, eu não voto nele. E não é que eu não goste dele, eu acho que tudo tem seu momento, sabe? Maturidade política, tudo talvez. Tem seu momento. Então, por exemplo, disseram que a Simone poderia ser cabeça de chapa e ele vice. Ele acabou de dar uma declaração. No caminho daqui, eu vi. Eu nunca me ofereci para ser vice. Como quem diz, não vou ser vice da Simone. Pô, dá para comparar? Não
dá para comparar. A gente tá vendo uma briga de egos, na Entendeu? verdade. A Simone né? é uma mulher madura, com muita experiência. Então, eu acho assim, as pessoas não conseguem ter dimensão do seu próprio tamanho. Pode ser que alguém me olhe e fale a mesma coisa de mim. A Janaína é sem noção. Pode ser, como muitos estão falando. Né? Mas, assim, eu acho que é muito ego ali, é muita gente sem noção mesmo. A preocupação em realizar algo, né, de políticas para transformar o Brasil, para ajudar a população, na verdade, a gente vê que é mais interesse realmente de egos, de poder, do que realmente pensar na população, né? Acho que uma prova dessa é mostrar... A gente está vendo que essa terceira via, né, até para finalizar a nossa pergunta, a nossa conversa, minha última pergunta, eu enxergo que ela sai mais enfraquecida do que qualquer outra coisa e polariza cada vez mais. Sim, está os outros dois enfraquecida, candidatos. vem sendo até ridicularizado, que é ruim, né, para uma democracia. Eu não gosto de desmerecer, né, o desejo das pessoas se apresentarem como candidatas, é um direito constitucional. Mas, assim, eu mesma, que num primeiro momento esperei que viesse uma terceira via, até apostei muito na figura do Sérgio Moro, mas que foi se desconstruindo ao longo do tempo, eu acho que não vou ter como fugir de apoiar e votar no presidente, entendeu? Com todas as brigas, com todas as críticas, mas que pelo menos é alguém que está verbalizando coisas mais próximas, sabe? Que vem apanhando muito, né, desses establishments, a gente pode chamar assim, a imprensa toda contra ele, o Supremo contra ele, o TSE contra ele, entendeu? Então, os artistas. Então você fala, poxa, é tanta gente contra ele, né, e gente que defende pautas que não me agradam, então eu vou ficar com ele, entendeu? Eu gostaria que fosse assim, uma situação de convicção. Até assim, tem gente que briga comigo. Por que você não defende? Por que você não fala que concorda com tudo? Não concordo, não vou mentir. Querem que minta? Não vou mentir. Com relação à candidatura do Tarcísio, eu estou mesmo... Olha, há muito tempo eu não estive tão esperançosa com uma candidatura, tá? Do presidente, eu estou observando o cenário e não vejo para onde fugir, entendeu? Deputada, já estão brigando comigo que a gente estourou o tempo aqui, mas ficaria horas conversando. Já vou aproveitar e fazer um convite para voltar mais vezes. Já aprendeu o caminho para voltar mais vezes. Acho que a gente tem muitas questões importantes. Queria falar mais em relação à justiça, a falar um pouco mais dessa questão do STF também, dessa questão da Constituição, nossa, que muitas vezes o STF passa por cima. Tem N perguntas aqui, então já te faço publicamente esse convite. Se puder voltar aí a qualquer momento, acho que a gente pode debater várias questões. É sempre um debate muito saudável, muito interessante. Acho que as suas opiniões são muito pertinentes. E agradeço, né, imensamente pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. E espero que aceite o convite pra gente. Já está aceito. Desejo uma excelente Páscoa para você, para sua família, para sua equipe toda e para as pessoas que nos acompanham. Tá certo. Deputada, muito obrigada, então, pela presença. Vou ficar contando aqui pra gente fazer outros, né, strikes aqui, pra gente falar mais sobre outras pautas também. E aí a gente, em outras oportunidades, conversa mais. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, podcast Strike dessa semana falou, então, com a deputada Janaína Pascoal. A gente vai ficando por aqui. Se você está assistindo a gente, né, pela nossa programação do YouTube, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.